Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco em mais este dia do Senhor, domingo, neste momento da nossa escola dominical, quando procuramos aprender, conhecer melhor a palavra de Deus para uma vida mais próxima a Ele, glorificando o seu nome, vivendo melhor diante dos grandes desafios desta vida e sendo instrumento seu, principalmente para a salvação das vidas que estão ainda perdidas, caminhando para a destruição, para a perdição eterna. Nós estamos, conforme o nosso tema, conheça a sua Bíblia, estudando no Novo Testamento, hoje, dentro do texto de Atos dos Apóstolos e no contexto da terceira viagem missionária, estudando o livro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 1, versículo 8 de Atos, é sempre uma ótima síntese deste livro e uma palavra maravilhosa de Deus às nossas vidas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Dentro desse texto básico, chave, nós vimos o primeiro momento da igreja no seu início ali em Jerusalém, conforme capítulos 1 ao capítulo 7. Numa segunda parte dos capítulos 8 a 12, a igreja saindo de Jerusalém e chegando de uma forma especial em Antioquia da Síria, nação vizinha de Israel ao norte, onde se implantou ali uma igreja saudável, com uma extrema visão missionária. E a partir desta situação, tendo à frente o apóstolo Paulo, se desenvolvem as 3 viagens missionárias, conforme o relato do livro de Atos. A primeira viagem, capítulos 13 a 14, a segunda viagem, capítulos 15 a 18, e a terceira viagem, final do capítulo 18, vai até o final do capítulo 21. E é interessante que após estas 3 viagens missionárias, nós podemos encerrar o livro de Atos numa última parte, que é a viagem de Paulo de Jerusalém a Roma, quando entra num processo de perseguição, aprisionamento, e conforme o capítulo 28 de Atos, nós o encontramos preso ali em Roma. Mas dentro ainda desse texto da sua terceira viagem missionária, e conforme nós temos lembrado, as cartas que ele escreveu se desenvolveram através desses momentos, tomando conhecimento da situação das igrejas que plantara, de outras igrejas a quais ele recebia informações, e assim ele foi escrevendo as suas cartas, das quais fazem parte a palavra de Deus, foram inspiradas pelo Espírito Santo, são revelações de Deus, da sua pessoa, da sua vontade e da sua vocação para as nossas vidas, na sua obra de vida eterna. No capítulo, ou na segunda viagem missionária, nós vimos que ele escreveu as cartas primeira e segunda aos Tessalonicenses, e nesta terceira viagem missionária, nós vimos domingo passado as cartas aos Gálatas, primeira e segunda aos Coríntios, e hoje vamos ver a carta tão conhecida aos Romanos, que foram então escritas nesta terceira viagem missionária, no final, início, meio aí dos anos 40 e 50. Assim então, hoje, o nosso propósito é estarmos lembrando desta carta tão conhecida,
tão importante, tão admirada conforme o desenvolvimento da história, por servos do Senhor que foram alcançadas pela graça, pelo poder do Senhor através da mesma. Lembrando que ela tem como tema a revelação do plano de salvação no Senhor Jesus Cristo, que com a sua morte e ressurreição nos justificou, acertando assim a nossa situação, a nossa dívida, as consequências dos nossos pecados com o nosso Senhor e com o nosso Criador. Três partes assim bem claras, distintas e que não traz dificuldades para a gente lembrar do registro que há na carta aos Romanos, escrita por Paulo. A primeira delas sobre temas teológicos, doutrinários, que se desenvolvem do capítulo 2 até o capítulo 8. A gente conhece bastante esse desenvolvimento, onde ele apresenta a justificação pela graça através da fé do Senhor Jesus, e dentro daquele contexto de perseguição e através da influência dos judeus, quererem colocar a necessidade de cumprimento da lei, de normas para se obter a salvação. Então, Paulo, mais uma vez, nesta carta, de uma forma detalhada, ele apresenta a nossa justificação, a nossa salvação, única e exclusivamente pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse texto teológico, doutrinário, dos capítulos 2 a 8, nos chama a atenção também o capítulo 8, que enfatiza a vitória da vida cristã, que precisa estar sob a direção do Espírito Santo. Um capítulo maravilhoso, capítulo 8 de Romanos, conforme conhecemos. Então, 2 a 8, desenvolvimento doutrinário. 9 a 11, há uma consideração histórica importante, conforme a época do registro e o desenvolvimento da revelação bíblica, quando se trata da nação de Israel, que foi de uma forma especial o povo escolhido para estar manifestando a sua grandeza, o seu propósito redentor através do Senhor Jesus Cristo. E ali nos aponta várias situações desta nação com respeito aos propósitos de Deus. E nos chama muito a atenção, conforme o capítulo 11, versículos 33 a 36, nos diz ali o título de uma das traduções, que é sobre a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos, ou seja, Paulo maravilhado com a sabedoria, com o conhecimento, com os propósitos de Deus. Encerra com essa doxologia, ou seja, uma manifestação de adoração, de glorificação ao Senhor, conforme nós conhecemos no versículo 36 deste capítulo 11, quando ele diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. E nós estamos em mais esse dia do Senhor, dando a honra e a glória que somente a Ele pertence e é a razão da nossa existência, é a nossa missão prioritária, por excelência. E ele encerra uma terceira parte prática, de aplicações éticas do Evangelho. Então, doutrina, teologia, de 2 a 8, 9 a 11, a consideração sobre a história, sobre os propósitos para a nação de Israel, e de 12 até o 15, a aplicação, a necessidade desse conhecimento, dessa revelação dos propósitos, da direção de Deus se manifestar nas nossas vidas no dia a dia. E quem não lembra-se do início desse capítulo 12,
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2: não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que palavra maravilhosa do Senhor às nossas vidas nesses tempos tão desafiadores. É, portanto, aí, de uma forma bem simples, clara, um registro ou uma divisão, maior do conteúdo desta carta aos Romanos. É interessante lembrarmos, conforme o capítulo 1 é uma introdução que ele desenvolve a carta, capítulo final do capítulo 15, 16, são os últimos capítulos, ele está encerrando e ele apresenta ali os seus planos, querendo ir até Roma, ver ali as igrejas estar evangelizando e ser pelos crentes de Roma encaminhados à Espanha, para estar lá também, conforme em várias nações que ele já passava, levando o evangelho da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, meus irmãos, Paulo estava em Corinto, no final da sua terceira viagem missionária. Ele pretendia, o seu plano era ir para Jerusalém, levar a coleta para os santos que ele levantara entre os gentios, ou seja, ele estava diante da necessidade de uma crise na cidade de Jerusalém, dos crentes das igrejas na questão material. Ele tinha divulgado, estava levantando uma oferta que já tinha, portanto, sido arrecadada, e o seu propósito era ir até Jerusalém, levar essa coleta para os santos, e depois ele iria para Roma, capital do império da época, e dali ele seria pelos crentes encaminhados para a Espanha. Final dos capítulos 15 e 16 nós encontramos este plano, e encontramos também diversas saudações pessoais, expressando que ali em Roma, capital do império, onde muitas pessoas de diversos lugares iam, eram conhecidas suas, tinham o hospedado, tinha parentes. Então é um relacionamento extremamente intenso, e dentro dessa esfera do serviço ao Senhor e da proclamação da sua palavra e do seu evangelho. E eu quero encerrar lendo, conforme o registro desta carta, capítulo 15, versículos 30 a 33, quando o apóstolo assim escreve, ou escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, pede-lhes as orações conforme este registro. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos ou pelos crentes, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue a vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Que coisa maravilhosa, meus queridos, a palavra de Deus, esses registros inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que traz tanta clareza, tanta força, tanta paz, tanta vida às nossas vidas, corações, e que precisamos estar intensos na leitura, na meditação, na aplicação e na propagação da palavra de Deus.
Neste texto então lido, último, nós encontramos ele pedindo as orações a seu favor diante de enfrentamentos de adversários ferozes dentro da esfera judaica e também no contexto de assimilação, de aceitação interno dos próprios santos, dos próprios crentes, da própria igreja, onde às vezes surgem as dissensões, os desentendimentos e a necessidade do entendimento, da comunhão. Então ele ora pedindo ajuda nesta direção, tanto relacionada aos rebeldes que viviam na Judéia, como também a aceitação dos santos daquela oferta, daquela ajuda enviada pelos crentes gentios. E me chama a atenção quando no capítulo 32, meus queridos, ele apresenta um desejo, a fim de que ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. A seriedade, a responsabilidade, o desafio da vida na direção bíblica cristã, que glorifica e adora a Deus, não pode tirar de nós, mesmo nesta vida, esta necessidade e desejo por momentos alegres, por momentos mais leves, por momentos de confraternização, de alegria, de desfrute da amizade, da comunhão com os irmãos, do relacionamento familiar. Paulo então expressa esta necessidade de cuidado com a nossa saúde emocional, com a saúde do nosso corpo, com essa disposição mesmo neste mundo favorável. E conforme ele termina desejando a presença do Deus da paz, que é o que faz isso, que é o que torna e faz toda a diferença, mesmo diante de tempos tão doídos e sofridos que fazem parte deste mundo e desta vida. O Deus da paz seja com todos vós. Amém. E este, meus queridos, é o nosso desejo para você, a sua família e a nossa igreja. Que o Deus da paz seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, recebe o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor que somente a Ti pertence. Recebe a nossa gratidão por mais este dia, com certeza sob os Teus cuidados, a Tua providência e sustento. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, mesmo salvos em Cristo Jesus, mas ainda, Senhor, na luta com esta realidade que é a razão das dores e dos sofrimentos neste mundo. E obrigado pela certeza e segurança já neste mundo da salvação, da vida eterna nos céus, onde não haverá mais o pecado e assim não sofreremos mais e de uma forma completa e eterna estaremos com o Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Reconsagramos a Ti as nossas vidas, nossos lares, nossa igreja. Clamamos-te, ó Deus, pela Tua igreja que se manifesta através das mesmas neste mundo, e clamamos-te por este mundo, principalmente para o arrependimento e a fé em Jesus, que é o único meio de salvação e de vida eterna. E, ó Senhor, aqueles que nos têm pedido as orações, aqueles que têm precisado das nossas orações, colocamos no Teu altar de graças e intercedemos-te pela nossa nação, pelo nosso mundo, na administração desta enfermidade, conforme temos administrado, Senhor, nesta situação de pandemia. E oramos, Pai, pelos nossos lares, pelas nossas vidas,
para que sejamos encontrados na Tua presença, Te louvando, Te buscando e proclamando o Teu Evangelho de salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Prepara-nos mais este dia sob as Tuas bênçãos e, ó Deus, adorando-Te mais e mais na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, um bom domingo, na paz do Senhor Jesus.